Se assinar este papel, Helena, não haverá volta. A voz de Alexandre Bittencourt soou firme, fria, perfeitamente controlada, mas seus olhos não podiam esconder totalmente algo mais profundo, uma mistura de orgulho ferido e desconfiança. Helena Santos tinha as mãos tremendo dentro das luvas amarelas de limpeza. Estava sentada diante de uma mesa impecavelmente branca, naquela enorme casa de luxo no Jardim América, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. O escritório era iluminado por luz natural que entrava através de enormes janelas. As paredes azul claras, os móveis finos, as figuras douradas perfeitamente alinhadas. Tudo falava de poder, dinheiro e perfeição. Exceto ela, com seu uniforme cor vinho, seu avental branco ligeiramente amassado e os olhos cheios de lágrimas, Helena parecia um contraste doloroso dentro daquele mundo. Sobre a mesa havia um documento, sua carta de demissão e dentro do bolso de seu avental, um teste de gravidez que havia confirmado naquela mesma manhã o que temia. Estava grávida, mas não era o momento, não era o lugar e definitivamente não era o homem certo para saber assim. Alexandre a observava de sua cadeira com seu terno cinza escuro perfeitamente passado, seu relógio caro brilhando sob a luz e seu laptop aberto à sua frente, como se até aquele momento fosse apenas uma interrupção em sua agenda. Não posso permitir deslealdades em minha casa, disse ele sem levantar a voz. Aqui tudo se baseia em confiança. Helena fechou os olhos. Deslealdade. 5 anos trabalhando ali, cuidando de cada canto, cuidando inclusive da pequena Sofia quando a babá ficava doente, chegando antes de todos, saindo depois de todos, e agora acusada sem provas. Tudo por um mal-entendido, por um rumor, por uma suspeita que nunca lhe deram oportunidade de esclarecer. As lágrimas começaram a cair silenciosamente sobre o papel. Alexandre notou o tremor de sua mão. Por um segundo, apenas um, algo dentro dele hesitou, mas o orgulho foi mais forte. Assine. Helena, eu lhe pagarei o que é devido. Não quero escândalos. Escândalos. A palavra atravessou o coração de Helena como uma lâmina. Com movimentos lentos pegou a caneta. Naquele instante, o mundo pareceu ficar em silêncio. Sua mente gritava, seu coração batia forte, e dentro dela uma nova vida começava a se formar. Uma vida que aquele homem jamais imaginaria que carregava em seu ventre. Ela assinou. Seu nome ficou estampado com tinta azul na folha. E naquele mesmo segundo algo invisível se quebrou. Mas o que Alexandre não sabia era que aquele não seria o fim, seria apenas o começo. 5 anos depois, esse mesmo homem cairia de joelhos à sua frente, suplicando uma oportunidade que já não existia. Mas antes de chegar a esse momento, você precisa conhecer a verdade que ninguém previu. E acredite, quando a descobrir, entenderá por que aquela assinatura mudou mais de uma vida para sempre. Se você gosta de histórias que mostram que a vida sempre devolve o que você dá, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho, porque aqui cada história tem uma lição que pode tocar seu coração. E me diga nos comentários de qual cidade você está ouvindo esta história. Quero lê-lo e enviar-lhe um abraço na próxima história. Agora sim, voltemos àquela tarde que marcou o destino de todos. Helena levantou-se lentamente da cadeira. Alexandre voltou a olhar para sua tela como se tudo tivesse terminado. Mas então aconteceu algo que ele jamais esqueceria. Ela enfiou a mão no bolso do avental, tirou o pequeno teste de gravidez, olhou-o pela última vez. 2 linhas. Positivo. Seus olhos se encheram de lágrimas mais profundas, não de fraqueza, mas de medo, de incerteza, de solidão. Alexandre levantou o olhar, curioso. O que é isso? Helena não respondeu. Com dedos trêmulos, quebrou o teste em 2. Depois em 3 e o deixou cair dentro da pequena cesta de lixo ao lado da porta. Aquele som, o plástico quebrando, foi quase imperceptível, mas ressoaria 5 anos depois como um eco impossível de ignorar. Obrigada pela oportunidade, Sr. Bittencourt, disse com a voz embargada. Desejo que nunca tenha que se arrepender de uma decisão tomada sem ouvir a verdade. E saiu. A porta se fechou suavemente. Alexandre permaneceu imóvel por alguns segundos. Não sabia por quê, mas algo naquela despedida não pareceu uma simples renúncia, pareceu um aviso. Da janela do escritório, ele a viu atravessar o jardim perfeitamente cuidado. Sua figura pequena se afastando sob o céu cinzento da tarde. Não a deteve, não perguntou, não duvidou, porque quando se está acostumado a ter o controle, não se imagina que se pode estar perdendo tudo.
Naquela noite, Alexandre jantou sozinho, como sempre. A casa estava impecável, silenciosa, organizada, mas estranhamente vazia. Não sabia que a poucos quilômetros dali, em uma pequena comunidade de Paraisópolis, São Paulo, Helena caminhava sob a chuva com uma mão sobre o ventre e o coração cheio de incerteza. Não sabia que aquela vida que crescia dentro dela teria seus mesmos olhos, sua mesma determinação, seu mesmo caráter, e muito menos imaginava que, 5 anos depois, o destino o obrigaria a enfrentar a verdade que naquele dia decidiu ignorar. Porque algumas decisões parecem simples no momento, mas o tempo sempre se encarrega de revelar seu verdadeiro preço. E o que ocorreu nesses 5 anos mudaria tudo. A chuva caía com força naquela tarde em São Paulo. Helena caminhava sem rumo fixo, segurando com uma mão sua pequena bolsa e com a outra protegendo instintivamente seu ventre. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Não era apenas o cansaço físico, era a sensação de ter sido arrancada de um lugar onde havia entregue 5 anos de sua vida, 5 anos de lealdade, 5 anos de silêncio, 5 anos de sacrifícios que ninguém viu. As ruas da Comunidade da Paz estavam molhadas. O asfalto brilhava sob os postes de luz e o cheiro de terra úmida enchia o ar. Helena não chorava pela demissão, chorava pela injustiça, porque o que Alexandre Bittencourt acreditou ver naquela manhã não era a verdade. Tudo começou uma semana antes. Na casa dos Bittencourt, o ambiente havia se tornado tenso. Alexandre atravessava um momento complicado em sua construtora. Contratos parados, investidores impacientes, reuniões intermináveis. Seu caráter se tornou mais frio, mais desconfiado. E quando um envelope com dinheiro desapareceu de seu escritório, a suspeita caiu como uma sombra sobre quem menos podia se defender, a empregada, o elo mais fraco. Helena havia entrado no escritório apenas para limpar a poeira das prateleiras, como fazia todas as segundas-feiras. Mas daquela vez, quando saiu, o envelope já não estava em seu lugar. Ninguém a viu pegar nada, mas ninguém a defendeu. A acusação não foi direta, foi pior. Foi silenciosa, olhares longos, conversas interrompidas quando ela entrava, portas fechando com mais força do que o normal, até que naquela manhã, Alexandre a chamou ao escritório. "Não quero problemas, Helena. Apenas me diga a verdade", disse sem olhá-la diretamente. "Senhor Bittencourt, não sei do que me fala, mas ele já havia decidido, porque quando alguém poderoso suspeita, raramente busca provas, busca confirmar sua desconfiança. Prefiro terminar isso aqui." E assim foi, sem investigação, sem explicação, sem oportunidade. O que Alexandre não sabia era que o envelope jamais havia saído de sua casa. Havia sido pego por seu próprio cunhado, Juliano Pimentel, que atravessava dívidas ocultas que ninguém conhecia. Mas essa verdade ainda estava longe de se revelar. Naquela noite, em seu pequeno apartamento de 2 quartos, Helena sentou-se na beira de sua cama. O silêncio era esmagador. Tirou da bolsa o único papel que conservava, uma cópia de sua demissão, e pela primeira vez deixou que o medo a dominasse. Estava sozinha, sem emprego, sem economias suficientes e grávida. O pai do bebê havia desaparecido meses atrás quando ela lhe confessou a notícia. Não queria responsabilidades, não queria complicações, e agora também não tinha trabalho. Mas em meio a esse caos, uma decisão começou a se formar. Não procuraria Alexandre, não pediria explicações, não imploraria por justiça, se levantaria por seu filho. Os dias seguintes foram duros. Buscou emprego em restaurantes, em lojas, em casas onde pagavam menos da metade do que recebia antes. Muitos a rejeitavam ao notar seu ventre apenas começando a aparecer. "Precisamos de alguém disponível o tempo todo. Não podemos arriscar com uma mulher grávida." Cada rejeição era mais uma ferida, mas também uma faísca, porque a injustiça nem sempre destrói. Às vezes constrói uma força que não se sabia que tinha. Passaram-se os meses. Helena conseguiu trabalho limpando escritórios no centro de São Paulo durante a noite. O salário era baixo, mas suficiente para pagar o básico. Durante o dia, fazia cursos gratuitos de administração básica em um centro comunitário. Enquanto outras pessoas descansavam, ela estudava. Enquanto outros dormiam, ela trabalhava. E cada noite, antes de fechar os olhos, colocava a mão sobre o ventre. "Prometo que não nos faltará nada." A gravidez avançou sem complicações. E, em uma madrugada de agosto, sob o som distante das sirenes e o murmúrio constante da cidade, nasceu Mateus.
olhos escuros, cabelo abundante e um olhar sereno que parecia compreender tudo. Helena chorou ao vê-lo, não de tristeza, mas de determinação. 5 anos começaram a passar como um suspiro, e ao mesmo tempo, como uma eternidade. Enquanto isso, na mansão do Jardim América, a vida de Alexandre também mudou. Sua empresa cresceu ainda mais, apareceu em revistas, ampliou contratos, comprou propriedades, mas algo em seu interior se tornou mais duro, mais solitário. Os jantares continuavam silenciosos, a casa continuava impecável, mas o riso infantil que um dia encheu seus corredores, o de sua sobrinha Sofia, que costumava visitá-lo, já não estava com a mesma frequência. E às vezes, sem razão aparente, lembrava-se do olhar de Helena naquele dia. Não entendia por quê. Não era a primeira vez que despedia alguém, mas sim era a primeira vez que sentia um incômodo. Assistente como se tivesse deixado algo inconcluso. Um domingo à tarde, enquanto revisava antigos arquivos em seu escritório, encontrou um pequeno objeto debaixo de um móvel, um fragmento de plástico. Segurou-o entre os dedos. Não reconheceu imediatamente o que era, mas algo em sua memória se ativou. Um som leve, um objeto quebrando, uma despedida. Guardou-o na gaveta sem dar maior importância. Ainda não estava pronto para entender. Enquanto isso, Helena não só sobrevivia, crescia. Com esforço, abriu um pequeno negócio de limpeza independente. Começou sozinha com um par de clientes que confiaram nela. Depois, contratou mais 2 mulheres, mães solteiras como ela. Não prometia riqueza, prometia dignidade. Mateus cresceu rodeado de amor, embora sem luxos. Aprendeu cedo o valor do trabalho. Aprendeu que sua mãe era forte. O que ele não sabia era que sua vida estava conectada a um homem que jamais imaginava sua existência. E o destino, silencioso e paciente, começava a mover suas peças, porque algumas verdades podem se ocultar por anos, mas nunca desaparecem. E quando finalmente vêm à tona, não apenas revelam o passado, reescrevem o futuro. 5 anos podem parecer pouco em um calendário, mas quando cada dia se vive lutando, protegendo e calando, 5 anos se tornam uma vida inteira. Mateus tinha já 4 anos e meio quando começou a fazer perguntas que Helena sabia que um dia chegariam. Mamãe e meu pai, a primeira vez que perguntou, estavam na pequena cozinha de seu apartamento em Paraisópolis. O cheiro de feijão feito na hora enchia o ar, e o ventilador girava lentamente no teto, dissipando o calor da tarde. Helena ficou quieta por alguns segundos, não porque não soubesse o que dizer, mas porque sabia que aquela resposta deveria protegê-lo. Sem mentir, abaixou-se à sua frente e acariciou seu cabelo escuro, tão parecido com o daquele homem que tentava apagar de sua memória. Seu pai não está conosco, meu amor, mas você não está sozinho. Eu estou aqui e sempre estarei. Mateus assentiu como se aquela explicação fosse suficiente por enquanto. Mas Helena sabia que o tempo não detém as perguntas e tampouco detém as verdades. Enquanto isso, seu pequeno negócio de limpeza havia começado a crescer mais do que ela imaginou. Já não era apenas serviços santos. Agora tinha 5 empregadas fixas e contratos com 2 edifícios corporativos no centro de São Paulo. Helena não gritava, não impunha, não humilhava. Ouvia porque ela sabia o que era não ser ouvida, e essa diferença começou a marcar seu destino. Uma tarde, enquanto supervisionava um dos novos contratos em um moderno edifício de escritórios no Jardim América, algo chamou sua atenção. O nome na recepção do edifício, Bittencourt e Associados. O coração deu um pulo seco no peito. Era impossível. Havia centenas de empresas em São Paulo, mas o destino não brinca com casualidades. Esse edifício pertencia a uma das filiais do grupo empresarial de Alexandre Bittencourt, o mesmo homem que 5 anos atrás a demitiu sem ouvi-la. O mesmo homem que jamais soube que havia deixado mais do que uma empregada sem trabalho. Helena ficou imóvel por alguns segundos diante do letreiro. Suas empregadas não notaram a mudança em seu rosto, mas dentro dela, o passado acabava de abrir uma porta que havia mantido trancada. Podia rejeitar o contrato, podia evitar qualquer vínculo, mas algo dentro dela sussurrou outra coisa. Não era rancor, não era vingança, era dignidade. Não tinha nada a esconder, não devia nada e não permitiria que o medo decidisse por ela outra vez. Assinou o contrato. O que Helena não sabia era que aquela decisão começava a aproximar 2 mundos que jamais deveriam ter se separado daquela forma. Alexandre Bittencourt também atravessava mudanças. Sua empresa havia crescido, sim,
mas sua vida pessoal havia se reduzido a reuniões, investimentos e eventos sociais onde sorria mais por protocolo do que por felicidade. Havia tentado manter relacionamentos depois do divórcio com Camila, sua ex-esposa, mas nenhum funcionou. Sempre terminavam dizendo a mesma coisa: você é incapaz de confiar. Essa palavra voltava como um eco: confiar. 5 anos atrás havia tomado uma decisão rápida, uma decisão prática, uma decisão empresarial. Mas algo em seu interior não o deixava esquecer a expressão de Helena ao assinar. Aquele olhar não era de culpa, era de decepção. E isso, curiosamente, o incomodava mais do que qualquer outra coisa. Uma noite, revisando antigos arquivos financeiros, apareceu finalmente a verdade que havia estado enterrada. Uma auditoria interna revelou irregularidades em transferências realizadas anos atrás. O nome envolvido não era o de uma empregada, era o de Juliano Pimentel, seu cunhado, o mesmo homem que naquela semana havia tido acesso ao escritório, o mesmo que desapareceu meses depois alegando oportunidades no exterior. Alexandre sentiu o sangue sumir do rosto. Os números não mentiam. As datas coincidiam. O dinheiro nunca saiu da casa por mãos erradas. Saiu por alguém de sua própria família. O silêncio do escritório tornou-se pesado, demasiado pesado. E pela primeira vez em 5 anos, Alexandre compreendeu algo que seu orgulho não lhe permitiu aceitar antes. Havia demitido uma mulher inocente. Apoiou-se na mesa. Tentou recordar cada detalhe daquele dia. O tremor de sua mão, as lágrimas, o objeto que quebrou antes de ir embora, o fragmento de plástico que ainda guardava na gaveta. Abriu-a. Segurou-o entre os dedos. Observou-o com mais atenção. Não era qualquer plástico. Era parte de um teste de gravidez. O coração bateu com violência no peito. Uma imagem cruzou sua mente como um relâmpago. Helena tirando algo do bolso, olhando-o, quebrando-o, e ele ignorando. O ar pareceu faltar por um instante. Estava grávida naquele dia? Era possível. O pensamento o atravessou com uma intensidade inesperada. Mas não podia ser, não havia razão para assumir nada, ou isso quis se convencer. Enquanto isso, Mateus começava o pré-escolar. Era um menino inteligente, observador, tranquilo, mas tinha algo mais, um caráter firme, um olhar determinado. Quando algo lhe parecia injusto, não ficava em silêncio. Uma manhã, no pátio da escola, defendeu um colega que outros meninos incomodavam. Isso não está certo, disse com voz segura. Helena o observou de longe e pela primeira vez sentiu medo, não porque seu filho fosse forte, mas porque começava a ver nele traços que não eram apenas seus. O destino não apenas une caminhos, às vezes revela semelhanças impossíveis de ignorar. O contrato com o edifício Bittencourt e Associados implicava que Helena deveria ir uma vez por semana para supervisionar pessoalmente. Até aquele momento, não haviam se cruzado. A empresa era grande. Alexandre raramente descia aos escritórios operacionais, mas o destino não espera permissão. Uma tarde, um problema elétrico obrigou a desocupar temporariamente um dos andares. Helena estava lá, Alexandre também. Os corredores se encheram de funcionários descendo as escadas. E então aconteceu. Olharam-se. 5 anos comprimidos em um segundo. Helena sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Alexandre não pôde desviar o olhar. Ela já não usava uniforme cor vinho. Vestia um tailleur simples, elegante, postura firme, olhar diferente. Não era a empregada que recordava. Era uma mulher que havia sobrevivido. O silêncio entre ambos foi incômodo, pesado, carregado de passado. Alexandre deu um passo em sua direção. Helena. Sua voz soou diferente, não autoritária, não fria, quase insegura. Helena sustentou seu olhar. Senhor Bittencourt. Nada mais, nada menos. Formal, distante. Ele notou algo mais. Um pequeno detalhe. Um menino de mãos dadas com uma das funcionárias esperando na recepção. Cabelo escuro, olhos profundos, olhar intenso. O menino levantou a vista e, por um segundo que pareceu eterno, Alexandre sentiu que estava se olhando em um espelho do passado. Algo dentro dele estremeceu, mas ainda não sabia o que era. Só sabia que o passado, que ele acreditou ter fechado, acabara de se abrir à sua frente e que desta vez a verdade não seria tão fácil de ignorar. O som do alarme de incêndio já havia cessado, mas o eco daquele encontro ainda ressoava na mente de Alexandre Bittencourt. O edifício voltou pouco a pouco à normalidade. Os funcionários retornaram a seus escritórios.
Os técnicos confirmaram que o problema elétrico havia sido menor. Mas para Alexandre, nada era menor. Porque o que havia visto no saguão não era apenas uma antiga empregada, era o reflexo de algo que havia decidido ignorar 5 anos atrás. E agora esse algo tinha olhos. Olhos que o olharam sem medo. Olhos que pareciam conhecê-lo sem tê-lo visto antes. O menino. Helena já havia partido quando Alexandre voltou ao lobby. Minutos depois, olhou ao redor como se pudesse encontrar respostas no ar. Quem era aquela mulher? Perguntou a recepcionista. A senhora Santos é a dona da empresa de limpeza que temos contratada há meses, muito eficiente por sinal. Dona. A palavra o golpeou o orgulho de uma maneira estranha, não porque o incomodasse seu sucesso, mas porque lhe lembrou o que havia assumido dela, o que havia acreditado sem provas. Subiu ao seu escritório com o fragmento de plástico ainda queimando em sua memória. Fechou a porta, sentou-se e, pela primeira vez em muito tempo, deixou de agir como empresário e começou a pensar como homem. Abriu a gaveta, tirou o pequeno pedaço do teste de gravidez, observou-o com atenção. A linha rosa ainda era visível, tênue, mas clara. Respirou fundo. 5 anos. 5 anos de silêncio. Se estava grávida naquele dia, de quem? Onde estava aquele menino agora? E por que aquele olhar lhe pareceu tão familiar? Tentou convencer-se de que estava exagerando. Podia ser coincidência, podia ser imaginação, mas algo dentro dele, uma intuição que raramente se enganava nos negócios, lhe dizia que havia mais, muito mais. Naquela noite, Alexandre não conseguiu dormir. As imagens se repetiam uma e outra vez. Helena assinando, quebrando o teste, a frase final que disse antes de ir. Desejo que nunca tenha que se arrepender de uma decisão tomada sem ouvir a verdade. Nunca a ouviu, e agora essa verdade estava crescendo à sua frente. Na manhã seguinte ligou para o departamento jurídico. Preciso revisar os contratos antigos de pessoal doméstico, especialmente o expediente de Helena Santos. Horas depois, tinha o arquivo à sua frente. Dados básicos, endereço antigo, contato, mas nada mais. Ela havia desaparecido de sua vida como se nunca tivesse existido, exceto que agora havia retornado e não como antes. Enquanto isso, Helena dirigia de volta para Paraisópolis com as mãos firmes no volante, mas o coração acelerado. Não esperava vê-lo. Havia imaginado esse momento muitas vezes. Havia ensaiado possíveis palavras, reproches, indiferença, ironia, mas quando o teve à sua frente, só sentiu uma coisa: calma. Não precisava de sua aprovação, não precisava de sua desculpa. Havia construído algo próprio. Havia criado seu filho sozinha, havia sobrevivido, e isso a tornava mais forte do que qualquer ressentimento. Mateus estava sentado atrás, desenhando em um caderno. Mamãe, esse senhor era seu amigo? Helena olhou pelo espelho retrovisor. Foi meu chefe há muito tempo. Ele se parece um pouco comigo, disse Mateus com inocência. Helena sentiu um nó na garganta. Há muitas pessoas que se parecem, meu amor. Mas sabia que a semelhança não era coincidência. Mateus tinha 5 anos. 5 anos desde aquela demissão, as datas encaixavam muito bem. E embora nunca o confirmasse com ninguém, embora jamais procurasse Alexandre, sabia no fundo que existia uma possibilidade que a aterrorizava tanto quanto a fortalecia. Se algum dia a verdade viesse à tona, não permitiria que ninguém lhe tirasse o que havia construído. 2 dias depois, Alexandre tomou uma decisão. Não podia viver com a dúvida. Pediu a seu assistente que organizasse uma reunião formal com a empresa de limpeza para revisar a renovação do contrato anual, uma desculpa profissional, mas sua intenção era outra. Quando Helena recebeu a ligação, compreendeu imediatamente que aquilo não era casual. Aceitou. Não fugiria. Já não era a mulher que assinou chorando. Era uma mulher que sabia sustentar o olhar. No dia da reunião, o céu estava limpo sobre São Paulo. Helena escolheu um taior azul marinho simples e elegante. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo baixo, nada chamativo, nada frágil. Entrou no edifício com passo firme. Alexandre a esperava na sala de reuniões. Quando a porta se fechou e ficaram sozinhos, o ar mudou. Obrigado por vir, Helena. É parte do contrato, Sr. Bittencourt. Ele notou a formalidade, a distância, o profissionalismo impecável. Mas também notou algo mais. Uma segurança que não existia antes. Revisaram números, falaram de desempenho, de padrões de qualidade. Tudo correto, tudo impecável. Até que Alexandre deixou a caneta sobre a mesa. Há algo mais que quero perguntar.
Helena sustentou seu olhar sem piscar. Estou ouvindo. Alexandre respirou fundo. Naquele dia, há 5 anos, você estava grávida. O silêncio foi absoluto, pesado, definitivo. Helena não demonstrou surpresa, apenas uma pausa, uma decisão interna. Isso já não é assunto seu, Sr. Bittencourt. A resposta foi firme, mas não agressiva. Alexandre sentiu o golpe. Preciso saber a verdade. A verdade não lhe interessou há 5 anos. Essa frase foi um espelho, e desta vez Alexandre não pôde desviar o olhar. Eu me enganei, admitiu finalmente. As palavras pareceram custar-lhe mais do que qualquer negociação milionária. Helena o observou em silêncio. Era a primeira vez que o ouvia reconhecer um erro. Isso não muda o passado, disse. Talvez não, mas pode mudar o futuro. Helena sentiu o coração batendo no peito porque entendia o que ele insinuava e entendia o risco. Mateus não era uma peça em um tabuleiro empresarial. Era seu filho, seu mundo. Meu filho tem uma vida estável, disse finalmente. Não precisa de confusão. Alexandre sentiu que a palavra filho afundava em seu interior. Não perguntou diretamente, mas a confirmação estava implícita. 5 anos. 5 anos sem saber. 5 anos sem assumir. É meu? Perguntou finalmente com a voz quase inaudível. Helena sustentou seu olhar, e em seus olhos não havia ódio, havia verdade. Isso é algo que devia ter perguntado antes de me demitir sem me ouvir. O silêncio voltou a preencher a sala, mas desta vez não era um silêncio vazio. Era um silêncio que continha uma revelação prestes a respirar, porque a verdade, quando finalmente vem à tona, não pede permissão. E Alexandre estava prestes a entender que algumas decisões não custam apenas dinheiro, custam tempo, custam vínculos, custam anos que nunca retornam. E o que viria depois não apenas mudaria sua vida, mudaria o destino de um menino que ainda não sabia quem era realmente. A pergunta ficou suspensa no ar como uma sentença. É meu? Alexandre mal reconheceu sua própria voz ao pronunciar. Lá. Já não soava firme, não soava autoritária, soava vulnerável. Helena não respondeu de imediato. Olhou-o como se estivesse avaliando não apenas a pergunta, mas o homem que a fazia. 5 anos atrás, ele não quis ouvi-la. Hoje queria respostas, mas as respostas nem sempre chegam na ordem que se deseja. Meu filho não é um assunto empresarial, disse finalmente Helena com uma serenidade que desarmava qualquer tentativa de pressão. Não é um número. Não é um erro. Não é um problema a resolver. Alexandre baixou o olhar por um instante. Não estava acostumado a não ter o controle de uma conversa, mas desta vez não era uma negociação, era algo muito mais delicado. Não quero resolver nada como empresário, disse com honestidade inesperada. Quero entender. Helena respirou fundo. Podia mentir, podia evitar, podia fechar aquela porta para sempre, mas também sabia que viver fugindo da verdade nunca havia sido seu estilo. Sim, disse finalmente. Uma única palavra, suficiente para mudar o eixo do mundo de Alexandre. Sim. O ar pareceu abandonar a sala, os sons externos se apagaram, e por alguns segundos intermináveis, Alexandre não pôde se mover. Um filho. Tinha um filho. 5 anos. 5 anos crescendo sem saber dele. 5 anos em que não esteve, nem para o nascimento, nem para os primeiros passos, nem para as primeiras palavras. Sentiu um golpe no peito, algo mais profundo que a surpresa. Culpa. Uma culpa crua, sem adornos. Por que não me disse? Perguntou com voz embargada. Helena o olhou sem hesitar. Tentei fazê-lo naquele dia. A memória voltou como um relâmpago. O teste de gravidez, o som ao se quebrar, a despedida. E ele, orgulhoso demais para ouvir. Eu. Tentou dizer algo, mas as palavras se desmoronaram. Helena continuou sem rancor, mas sem suavizar a verdade. Não precisava do seu dinheiro. Precisava que confiasse em mim, mas decidiu acreditar em uma suspeita antes que em 5 anos de trabalho honesto. Alexandre sentiu que cada frase era um espelho doloroso, porque era certo. Havia agido rápido, frio, defensivo, e nunca verificou nada. Nunca pediu provas. Nunca investigou além de sua intuição ferida. O dinheiro que desapareceu não fui eu que peguei, acrescentou Helena com firmeza. Você sabe agora, não sabe? Alexandre assentiu lentamente. Sim, eu sei. O nome de Juliano voltou à sua mente com amargura. Havia protegido a pessoa errada e acusado a correta. A ironia era cruel. Mateus tem 5 anos, continuou Helena pronunciando o nome com suavidade.
É inteligente, nobre, tem caráter. Alexandre repetiu mentalmente o nome. Mateus, seu filho, tinha nome, tinha história, tinha vida, e ele não fazia parte dela. Quero conhecê-lo, disse com uma urgência que não sabia que existia nele. Helena o olhou fixamente e ali apareceu pela primeira vez algo distinto em seus olhos. Medo. Não por ela, por seu filho. Não é tão simples. É meu filho. É meu filho também, respondeu ela com firmeza. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas agora estava cheio de tensão emocional porque não se tratava de orgulho, nem de dinheiro, nem de poder. Tratava-se de um menino e do equilíbrio de seu mundo. Naquela noite, Alexandre retornou à sua casa no Jardim América com a sensação de que tudo o que havia construído era insignificante comparado com o que havia perdido. A mansão estava impecável, como sempre, mas pela primeira vez a sentiu demasiadamente grande, demasiadamente vazia. Serviu-se um uísque, mas o deixou intacto sobre a mesa. Caminhou pelos corredores, olhou as paredes, imaginou um menino correndo por elas. Um menino com seu olhar, com sua determinação. Um menino que nunca havia segurado nos braços. A culpa não era abstrata, tinha rosto, tinha nome. Mateus abriu novamente a gaveta e segurou o fragmento do teste. 5 anos guardado, 5 anos ignorado. Agora entendia que aquele pequeno objeto não era plástico. Era um aviso que decidiu não ouvir. Sentou-se no sofá e pela primeira vez em muito tempo deixou que o peso de suas decisões o atravessasse sem resistência. Não podia mudar o passado, mas podia decidir o que fazer agora. Enquanto isso, em Paraisópolis, Helena estava sentada na beira da cama de Mateus, observando-o dormir. Sua respiração tranquila enchia o quarto pequeno. O ventilador girava lento, o mundo parecia em paz, mas dentro dela havia tormenta. Havia dito a verdade, e agora o futuro era incerto. Não temia perder seu filho. Temia que o poder de Alexandre alterasse o equilíbrio que tanto lhe custou construir. Mateus tinha estabilidade, amigos, rotina, amor. Não precisava de luxos, não precisava de mansões. Precisava de segurança emocional, e ela não permitiria que ninguém quebrasse isso. No entanto, também não podia negar que um filho tem direito a conhecer seu pai. O conflito a dilacerava. Não era questão de orgulho, era questão de proteção. 2 dias depois, Alexandre solicitou um teste de paternidade, não por desconfiança, mas porque sabia que precisava de uma certeza formal antes de dar qualquer passo. Quando o propôs a Helena, o fez com respeito. Não é para duvidar de você, esclareceu. É para assumir a responsabilidade corretamente. Helena pensou por alguns segundos. Não tinha nada a esconder. Está bem, respondeu. O resultado demoraria 2 semanas. 2 semanas em que a tensão cresceu como uma sombra. Alexandre começou a investigar discretamente a vida de Mateus. Não para invadir, mas para conhecer. Descobriu que era bom estudante, que defendia outras crianças, que tinha facilidade para as matemáticas. Um detalhe o estremeceu. Em uma reunião escolar recente, quando lhe perguntaram o que queria ser quando crescesse, Mateus respondeu: "Quero construir edifícios que durem muito tempo." Alexandre sentiu um calafrio ao ouvir isso. O sangue não se herda apenas em traços físicos, se herda em impulsos, em inclinações, em sonhos. As peças começavam a se encaixar. E quando finalmente chegou o resultado do teste, Alexandre já sabia a resposta. 99,9% de probabilidade de paternidade. A folha tremeu entre suas mãos. Não por dúvida, mas por realidade. Era seu filho. E agora a pergunta não era se ele o era. A pergunta era: merecia fazer parte de sua vida? Porque reconhecer um erro é um ato de humildade. Mas reparar 5 anos de ausência, isso requer algo muito mais profundo. E Alexandre estava prestes a descobrir que o verdadeiro desafio não era biológico, era emocional. O envelope branco, com o resultado do teste, descansava sobre a mesa de Alexandre como se pesasse toneladas, 99,9%. Não havia margem para dúvidas, não havia espaço para interpretações, não havia escapatória emocional. Mateus era seu filho. 5 anos, 5 aniversários, 5 natais, 5 primeiros dias de escola, 5 anos de ausência. Alexandre deixou o corpo cair contra o encosto da cadeira. Olhou o teto do escritório. Aquele mesmo teto, sob o qual tomou a decisão que mudou o rumo de 3 vidas. Helena tinha razão. Não foi apenas uma demissão, foi uma ruptura. Foi um ato de desconfiança que empurrou uma mulher grávida a enfrentar sozinha o mundo.
e agora o mundo o obrigava a se olhar sem filtros. Pegou o telefone, discou o número de Helena, ela atendeu no terceiro toque. Sim, já tenho o resultado. Silêncio. Imaginei, respondeu ela com uma serenidade que contrastava com o caos interno de Alexandre. É positivo. Outra pausa. Não era surpresa, era confirmação. O que você quer fazer agora? Perguntou Helena. Não havia reproche em sua voz, apenas clareza. Alexandre engoliu em seco pela primeira vez em anos. Não tinha um plano estratégico, não havia roteiro, não havia assessor jurídico, não havia conselho empresarial. Quero conhecê-lo, disse finalmente. Mas nos seus termos. Essa última frase não foi casual. Foi consciente, e Helena o notou. Não vou permitir que a vida dele mude de um dia para o outro, respondeu ela. Não vou expô-lo a algo que não possa entender. Não quero tirá-lo de você, esclareceu Alexandre rapidamente. Quero assumir minha responsabilidade. Helena fechou os olhos por um instante. Responsabilidade, palavra grande, palavra pesada. Então comece devagar, disse finalmente, sem promessas exageradas, sem aparições dramáticas, sem tentar comprar o afeto dele. Alexandre entendeu o aviso. Não podia chegar com presentes caros, não podia impor presença, não podia se apresentar como o pai sem ter feito parte do processo. Teria que conquistar o direito. O primeiro encontro foi combinado para um sábado à tarde no Parque Ibirapuera, um lugar aberto, neutro, sem pressão. Alexandre chegou antes. Vestia-se de maneira simples, sem terno, sem relógio ostensivo. Era a primeira vez em anos que se sentia inseguro. Olhava as crianças correndo ao redor, ouvia risadas, observava pais se inclinando para amarrar cadarços ou empurrar balanços. Um cenário que sempre havia visto de longe até que os viu. Helena caminhava de mãos dadas com Mateus. O menino usava uma camiseta azul e um boné pequeno. Caminhava com segurança, com curiosidade. Alexandre sentiu um nó na garganta. Aquele era seu filho. Não uma ideia, não uma possibilidade. Um menino real respirando, sorrindo. Helena se aproximou primeiro. Mateus, este é Alexandre. É um amigo, não disse seu pai. Ainda não. Mateus levantou o olhar. Observou Alexandre sem medo, sem rejeição, apenas curiosidade. Olá, disse o menino. A voz era suave, mas firme. Alexandre teve que conter o impulso de abraçá-lo. Olá, Mateus, respondeu tentando que sua voz não tremesse. O menino inclinou ligeiramente a cabeça. Você é o senhor do prédio grande? Alexandre piscou surpreso. Sim, trabalho lá. Mamãe diz que é preciso fazer o trabalho bem para que as coisas durem. Alexandre olhou para Helena por um segundo. Aquele conselho não era casual. Era um ensinamento constante. Fazer as coisas bem, mesmo que ninguém estivesse olhando. Falaram de coisas simples. Escola, futebol, desenhos. Mateus mencionou que gostava de prédios altos. Gosto de imaginar como se sustentam, explicou. Tudo tem que estar bem conectado, senão cai. Alexandre sentiu que aquela frase não falava apenas de arquitetura. Falava de vínculos. Falava de decisões. E ele sabia que seu erro foi desconectar algo fundamental. O encontro durou 1 hora, sem drama, sem revelações, sem confissões. Mas algo mudou. Mateus não sabia ainda quem Alexandre realmente era, mas Alexandre já sabia quem queria ser. Não o empresário, não o homem poderoso, o pai. As semanas seguintes foram uma construção lenta. Alexandre começou a visitar o parque todo sábado. Brincava com Mateus, ouvia-o, respondia a perguntas. Nunca forçou proximidade, nunca tentou impor autoridade, e algo inesperado começou a acontecer. Mateus começou a procurá-lo. Você vem sábado, Alexandre? Não dizia pai, mas o esperava. Um dia, enquanto desenhavam em uma mesa do parque, Mateus levantou a vista e perguntou: por que você não estava antes? A pergunta caiu direta, sem acusação, sem raiva, apenas verdade infantil. Alexandre olhou para Helena. Ela não interveio. Era o momento dele. Cometi um erro há muito tempo, disse com honestidade. Não ouvi algo importante. Mateus o observou em silêncio. E agora você ouve. A inocência pode ser brutalmente precisa. Sim, respondeu Alexandre. Agora sim. Mateus assentiu. Não precisava de mais explicações complexas. As crianças entendem o presente melhor do que o passado. Uma tarde, depois de várias semanas de encontros, Helena decidiu que era momento de dizer a verdade completa. Sentou Mateus no sofá pequeno da sala. Alexandre estava lá também. O ar estava carregado de nervos. Mateus, começou Helena,
Alexandre não é apenas um amigo. O menino os olhou alternadamente. É seu pai. O silêncio se estendeu. Mateus franziu a testa ligeiramente. Não chorou, não gritou, não reagiu como nos filmes. Pensou, olhou para Alexandre. É verdade? Sim, respondeu ele sem rodeios. Sou seu pai. Mateus baixou o olhar. Processou a informação. Por que você não estava? A pergunta voltou, desta vez mais profunda. Alexandre não buscou desculpas. Porque eu me enganei. E me levou tempo para entender. Mateus o observou por alguns segundos mais e então fez algo inesperado. Levantou-se, caminhou em sua direção e o abraçou. Não foi um abraço forte. Foi breve, mas foi suficiente para romper 5 anos de distância. Helena sentiu o coração transbordar. Não era perdão automático. Não era final feliz e instantâneo. Era o começo real. Naquela noite, Alexandre retornou à sua casa e pela primeira vez em muito tempo não a sentiu vazia, porque agora sabia que havia algo maior que suas conquistas, uma segunda oportunidade. Mas também sabia que a redenção não se declara, se demonstra. E estava disposto a demonstrá-la porque a verdade completa já havia vindo à tona e desta vez não pensava ignorá-la. O abraço de Mateus foi breve, mas para Alexandre significou algo que nenhum contrato milionário jamais lhe havia dado. Uma oportunidade. Não era absolvição. Não era esquecimento. Era uma porta apenas entreaberta, e ele sabia que cruzá-la exigiria paciência, humildade e constância. Os primeiros meses não foram perfeitos. Mateus começou a chamá-lo de pai timidamente, como provando a palavra em sua boca. No início dizia em voz baixa, depois com mais naturalidade. Até que um dia, em meio a uma gargalhada no parque, gritou: "Pai, olha!" Alexandre sentiu que o mundo parava por um segundo. Pai. Uma palavra simples, mas carregada de significado. Helena observava de certa distância, não por desconfiança, mas por proteção. Não queria interferir, mas tampouco permitiria que Mateus construísse expectativas frágeis. Alexandre começou a se envolver de forma real. Assistia a reuniões escolares. Sentava-se nas arquibancadas durante os jogos de futebol infantil. Ouviu Mateus explicar com entusiasmo como imaginava edifícios com pontes invisíveis que os conectavam. Um dia, em uma exposição escolar, Mateus apresentou um desenho. Era um edifício grande com muitas janelas e 3 figuras de mãos dadas em frente à entrada. A professora sorriu. "Quem são?" Mateus respondeu com naturalidade. "Minha mãe, meu pai e eu." Alexandre sentiu uma mistura de orgulho e dor, porque aquele desenho representava algo que ainda estava em construção. Não eram uma família tradicional. Não viviam juntos, não compartilhavam teto, mas compartilhavam algo mais importante: a decisão de tentar. No entanto, nem tudo foi fácil. O entorno também reagiu. Algumas mães na escola começaram a murmurar. Alguns conhecidos de Alexandre questionaram seu escândalo, um filho oculto por 5 anos com uma ex-empregada. Alexandre ouviu comentários que antes teria ignorado, mas agora não podia, porque essas palavras já não afetavam apenas sua imagem, afetavam seu filho. Uma noite, durante um jantar empresarial, um sócio insinuou com um tom zombeteiro: "Suponho que agora você é mais cuidadoso com o pessoal doméstico." O comentário provocou risadas desconfortáveis. Alexandre deixou o garfo sobre o prato. Olhou diretamente para o homem. "Cometi um erro há anos", disse com firmeza. "E a pessoa que acusei injustamente é hoje a mãe do meu filho. Se alguém tem algo a dizer, que o diga com respeito." O silêncio foi imediato. Pela primeira vez não defendia sua reputação. Defendia a dignidade de Helena, e isso marcou uma mudança real. Helena também enfrentou seus próprios conflitos internos. Não estava acostumada a compartilhar decisões. Havia sido mãe e pai por 5 anos. Agora devia aprender a ceder espaço. Uma tarde, Mateus chegou emocionado. "Papai diz que posso visitar o escritório grande dele na sexta-feira." Helena sentiu uma pequena pontada no peito. Não por ciúmes, mas por medo. O mundo de Alexandre era distinto, mais brilhante, mais amplo, mais tentador. Mas recordou algo que havia aprendido com esforço. O amor não se mede por competição, se mede por estabilidade. "Está bem", respondeu com um sorriso suave. "Mas depois você me conta tudo." A visita ao escritório foi reveladora. Mateus caminhava com os olhos abertos de assombro. Observava as plantas, as maquetes, os edifícios em miniatura. Alexandre o levou ao seu escritório, o mesmo escritório onde 5 anos atrás demitiu Helena. Por um instante a lembrança o golpeou,
Mas agora, a cena era diferente. Mateus sentou na cadeira grande, girou suavemente, riu. Aqui você trabalha. Sim, aqui você se enganou. A pergunta foi direta. Alexandre sorriu com honestidade. Sim, aqui foi. Mateus o olhou pensativo. Então é bom que agora você esteja consertando as coisas. As crianças têm uma capacidade extraordinária para simplificar o complexo, consertar as coisas. Isso era exatamente o que ele tentava fazer. Mas o verdadeiro desafio chegou meses depois, um conflito escolar. Um menino mais velho começou a zombar de Mateus por ter 2 casas e por ser filho do chefe. Mateus chegou em casa confuso. É ruim ter 2 casas? Helena o abraçou. Não, meu amor. O ruim é não ter amor. Naquela noite, Alexandre falou com ele. Você não pode controlar o que os outros dizem, explicou. Mas pode decidir quem você é. Mateus assentiu. Sou forte, respondeu. Sim, você é. Alexandre compreendeu então que ser pai não era apenas estar presente, era acompanhar, guiar, ouvir. Com o tempo, começaram a celebrar datas juntos, aniversários, natais, dias simples convertidos em memórias. Alexandre não tentou substituir o esforço de Helena. Complementou-o, respeitou suas decisões, consultou, perguntou, e algo inesperado começou a florescer. Não romance imediato, não reconciliação forçada, respeito. Uma noite, depois de uma reunião escolar, Alexandre acompanhou Helena até sua porta. Obrigado por não me fechar a porta, disse em voz baixa. Helena o olhou por um longo tempo. Não o fiz por você, respondeu com sinceridade. O fiz por ele. Alexandre assentiu. Eu sei, mas em seus olhares havia algo mais. Não era o passado, não era a culpa, era a possibilidade de algo novo. A verdadeira mudança não ocorreu em um grande gesto. Ocorreu nos pequenos, nos sábados constantes, nas chamadas antes de dormir, nas conversas incômodas, mas honestas. Alexandre deixou de ser o homem que reagia rápido. Tornou-se o homem que ouvia primeiro, e Helena deixou de ser a mulher ferida. Tornou-se a mulher que permitia reconstruir sem esquecer. Mateus crescia em meio a essa transformação. E um dia, enquanto os 3 caminhavam pelo Parque Ibirapuera, o mesmo lugar do primeiro encontro, Mateus pegou suas mãos, uma de cada lado. Assim está bem, disse. E Alexandre compreendeu algo que levou 5 anos para aprender. Não se trata de controlar tudo, trata-se de sustentar o que importa. Mas ainda faltava uma conversa pendente, uma que definiria o futuro dos 3. E essa conversa estava por chegar. A conversa pendente chegou em uma tarde tranquila de domingo. Não houve tempestade, não houve drama, não houve gritos, apenas uma mesa pequena, 3 xícaras de café e um copo de chocolate para Mateus, e uma decisão que devia ser tomada com maturidade. Helena sabia que o vínculo entre Alexandre e Mateus já não era frágil, era real. Havia constância, havia presença, havia compromisso, mas ainda faltava definir algo importante. Como seria o futuro? Mateus estava no chão construindo uma torre com blocos de madeira. Alexandre o observava com um sorriso leve. Helena respirou fundo. Precisamos conversar, disse com serenidade. Alexandre assentiu. Eu sei. Mateus levantou a vista. É algo ruim? Não, meu amor, respondeu Helena. É algo importante. Alexandre se inclinou um pouco para frente. Mateus, quero te perguntar algo. O menino o olhou com atenção. Você gostaria de passar alguns fins de semana comigo na minha casa? Silêncio. Não era uma proposta impulsiva. Não era uma exigência. Era um convite. Mateus pensou por alguns segundos. Mamãe também iria? Helena sorriu suavemente. Nem sempre, mas você sempre saberá onde estou. O menino voltou a olhar para Alexandre. E se eu não gostar? Alexandre respondeu sem hesitar. Então a gente muda. Nada é obrigatório. O importante é que você se sinta seguro. Mateus baixou o olhar para seus blocos. Quero experimentar. Helena sentiu uma mistura de emoção e vertigem. Não estava perdendo seu filho. Estava ampliando seu mundo. E isso também era amor. Os primeiros fins de semana na casa do Jardim América foram estranhos. A mansão que antes parecia fria começou a se transformar. Alexandre pediu que adaptassem um quarto. Não com luxo excessivo. Não com extravagância. Com calor, fotos, livros, brinquedos, cores. Mateus caminhava pelos corredores com curiosidade.
mas não com fascinação exagerada, porque havia aprendido algo importante. O valor não está no tamanho da casa, está em quem te espera dentro. Uma noite, enquanto assistiam a um filme na sala enorme, Mateus se acomodou ao seu lado. Pai, a palavra já não era tímida, era natural. Sim. Você se arrepende? Alexandre o olhou surpreso. Do quê? De não ouvir a mamãe. A honestidade infantil voltava a atravessá-lo. Alexandre não buscou suavizar a verdade. Sim, eu me arrependo. Mateus o observou por alguns segundos mais. Então está bem. Está bem? Sim, porque agora você ouve. Essa frase foi mais poderosa que qualquer perdão formal. Helena também atravessava seu próprio processo. Os fins de semana sozinha eram silenciosos, mas não eram vazios. Sabia que seu filho estava bem, e pouco a pouco começou a ver em Alexandre algo distinto. Não o homem arrogante que a demitiu, mas o homem que aprendeu. O homem que pediu desculpas sem desculpas, que assumiu responsabilidades sem impor condições. Uma tarde, enquanto Mateus dormia na casa do Jardim América, Alexandre convidou Helena para jantar na varanda, não como casal, não como obrigação, como dois adultos que compartilhavam algo inestimável. Falaram do passado, sem gritos, sem reproches. Não posso mudar o que fiz, disse Alexandre com sinceridade, mas posso garantir que nunca o repetirei. Helena o olhou por um longo tempo. O que você fez me obrigou a ser mais forte, respondeu ela. Mas não te agradeço a dor. Agradeço o que aprendemos depois. Havia verdade nessas palavras. Não romantizavam o sofrimento, reconheciam a transformação. Com o tempo, a relação entre eles evoluiu sem pressa, sem promessas dramáticas. Aprenderam a se comunicar, a decidir juntos, a respeitar limites. Não foi um retorno automático ao amor. Foi uma construção nova, mais consciente, mais madura, mais honesta. E Mateus cresceu vendo algo fundamental, que os erros não definem para sempre, que as pessoas podem mudar, que o orgulho pode se quebrar, que a humildade pode reconstruir. 5 anos atrás, uma mulher chorando assinou sua demissão, quebrou um teste de gravidez e saiu sob um céu cinzento, acreditando que havia perdido tudo. Mas a vida não terminou ali, porque o que parecia uma derrota era o início de uma fortaleza que ninguém pôde tirar dela. E o homem, que acreditou ter o controle de tudo, aprendeu que a verdadeira liderança começa quando se admite que se errou. Uma tarde de primavera, os 3 voltaram ao Parque Ibirapuera, o mesmo lugar do primeiro encontro, o mesmo banco, o mesmo lago refletindo o céu. Mateus corria uns metros à frente. Alexandre e Helena caminhavam mais devagar. Você percebe? Disse Alexandre em voz baixa. Do quê? De que aquele dia no escritório foi o pior da minha vida e também o início da mudança que eu precisava. Helena o olhou com serenidade. As decisões injustas sempre têm consequências. A diferença é o que fazemos quando entendemos o dano. Alexandre assentiu. Mateus voltou correndo em direção a eles. Vamos! Gritou. Quem chegar por último paga o sorvete. Os 3 começaram a caminhar mais rápido, não como família perfeita, não como história de conto, mas como pessoas que escolheram crescer. Às vezes acreditamos que perder o controle é o pior cenário possível, mas o verdadeiramente perigoso é não ouvir. Não ouvir quando alguém tenta se explicar. Não ouvir quando a verdade está à nossa frente. Não ouvir quando o orgulho fala mais alto que o coração. Helena perdeu um emprego, mas ganhou dignidade. Alexandre perdeu 5 anos, mas aprendeu a ser pai. E Mateus cresceu entendendo algo que muitos adultos esquecem, que o amor não se impõe. Se demonstra que a responsabilidade não se compra, se assume e que sempre, sempre existe uma segunda oportunidade se estamos dispostos a mudar de verdade, porque no final, não importa quantas casas tenhamos, nem quanto dinheiro haja no banco, nem quantos erros cometemos. O que realmente importa é se temos a coragem de consertar o que quebramos. E você que está ouvindo esta história, lembre-se de algo. Nunca tome uma decisão sem ouvir primeiro. Nunca permita que o orgulho decida por você. E nunca subestime o poder de uma segunda oportunidade, porque a vida sempre devolve o que semeamos. E às vezes, mesmo quando acreditamos que tudo está perdido, o amor encontra a maneira de reconstruir tudo.